Fala galera da internet, Rodrigo Carlos na parada, figurinha carimbada, sou eu. Mais um episódio do Terraço Podcast. E antes de começar esse episódio, quero agradecer você mesmo que está aí do outro lado, que está se inscrevendo no nosso canal Terraço Podcast. E também seguindo a gente no Instagram, @o Terraço Podcast. Muito obrigado, é o nosso terceiro episódio e você é a única exclusiva razão do nosso sucesso. Quero agradecer você que direta ou indiretamente, tá? Colaborando para que esse podcast possa estar chegando a milhares de pessoas. Alô, Jorge de Ávila, muito obrigado, você foi imprescindível para a estreia desse podcast. Nosso querido amigo Ronaldo também, que fez a nossa vinheta de abertura. A galera do jornal Tribuna Cidade Nova, obrigado pelo carinho, muito obrigado por estar divulgando aí no Facebook do Tribuna Cidade Nova. E hoje, no nosso terceiro episódio, já chegou aqui de alto astral, um cara gente fina, gente boa, que está na nossa cadeira, o Wesley Gomes, empreendedor no ramo óptico. A gente vai conhecer a história dessa fera. Seja bem-vindo aqui no Terraço Podcast. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? É um prazer imenso participar aqui, Rodrigo, juntamente com você, do famoso podcast aí no Terraço Podcast. Muito bom eu conseguir ver os outros episódios, os 2 episódios gravados. Gostou? Foi demais. O que é que foi isso? Pessoas incríveis aí, com histórias incríveis, e eu trouxe um pouquinho da minha. Não sei se vai ser tão incrível igual foi a das outras pessoas, mas eu sou aí, igual você falou, Wesley Gomes, hoje empreendedor do ramo óptico, mas ali de um tempo atrás eu vim também aí de um surgimento aí dos primeiros empregos como office boy. Eita, Trabalhando em contabilidade. nós vamos saber de tudo isso. Deixa eu mandar um abraço aí pro Fabão, que participou do nosso primeiro episódio, e também para Daniele Ramos, a amiga veterinária que participou aqui com a gente. O Wesley Gomes, conta pra gente, quem que é esse cara alto astral que já chegou animado depois do trabalho para contar um pouco da sua história? Claro, camarada. Olha, surgindo desde o início, comecei ali, trabalho com 15 anos, nascido aqui, Belo Horizonte, a nossa famosa Minas Gerais, essa cidade maravilhosa, grande Belo aí para todos, né? E através ali do início, comecei ali sendo, igual eu falei para você, office boy numa contabilidade, trabalhando no nosso grande centrão, o Pirulito da Praça 7. Era office boy no Menor Aprendiz ou é aquela época de office boy mesmo, que trabalhava nos escritórios? Escritórios da época, começamos jovens, aquela indicação ali da família, tem um ali que indica para outro, e veio surgindo aí o primeiro emprego aí a partir dos 15 anos de idade aí. Trabalhei numa contabilidade na época que pôde me dar aí uma abertura de conhecer muitas pessoas interessantes, muitas pessoas legais, muitas pessoas motivadoras, eu acho que seria a palavra correta aí, para poder dar trilhada e hoje tornar aí essa pessoa que eu sou hoje, né? Que eu costumo brincar e falar que a nossa base que a gente tem ali na infância é a base que forma a gente no futuro. Então, hoje, por exemplo, após o meu caminhada de office boy, eu lembro que sempre queria ficar nesse ramo, mas sempre tendo um interesse de conhecer um pouco mais sobre os olhos, né? Então, porque já vem de berço isso, meu pai hoje ele é considerado aí antigo no ramo de produção e criação de lentes de contato. As lentes de contato hoje rígidas no mercado, muito faladas, e além disso, eu já vim trazendo esse berço querendo conhecer isso. Só que na época, na infância, eu não queria muito estar ali com o papai constantemente, né? Eu queria poder conhecer, fazer a minha trilhada. Então, arrumei esse emprego na época de 15 anos como office boy e comecei também após isso, completando ali os 18 anos, realizando o sonho nosso de infância, que era na época de conquistar a carteira de habilitação, né? E consegui conquistar essa carteira de habilitação e depois disso virei o motoboy. Bacana demais, ó. Já chegou escorrendo o assunto mesmo. Então, casado, solteiro, tico-tico no fubá, natural de onde? De natural aqui, de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Hoje casado, minha esposa Thaís, mandar um beijo pra ela aí, amo muito, tá bom? Juntamente com meus 3 filhos aí, né? Minha enteada Ana Clara, juntamente com minha filha Ana Luísa e mais o meu filho caçula, o Derek.
E contando hoje também os nossos cachorros, né, que nós temos lá na casa, o Rico e a Chitara, que também são grandes da família aí, que traz muita alegria pro meu coração aí. Bacana. Então, já contamos aí a primeira parte, que foi office boy e depois foi para motoboy. Isso mesmo. Guerreiro, batalhador, já sabendo que já tem essa linha pro ramo ótico, porque o pai já é do ramo. Mas vamos pro motoboy. E aí? Motoboy foi uma época muito legal, porque foi uma época onde é que eu comecei ali, trabalhando na época dos expressos, que era aquelas famosas entregas rápidas, né, o início que a gente tinha que subir prédio sem elevador, que a gente tinha que cortar o centro em 15 minutos, sair de um bairro outras entregas rápidas, mas foi onde é que pôde me dar ali como é que fala, um conhecimento também da importância do trabalho. Porque quando eu saí de office boy, que a gente fala hoje empreendedor hoje, né, mas a gente tem que entender também que quando a gente tá nesse ramo, por exemplo, que era o motoboy, a gente era um ramo de empreendedor. Mas na sua época, era essa loucura que é hoje, que o motoboy hoje, ele anda acelerado, né? É pra lá e pra cá, a turma do iFood, a turma das entregas. Era mais corrido ou era mais Cara, não era tão tranquilo? era corrido. Mas comparado ao que é hoje, com convicção eu posso te falar que é mais tranquilo. Aí motoboy já tinha carteira, já tinha 18 anos, já tirava, já conquistava. inclusive, galera aí, tirar carteira para andar de moto, juízo, juízo. É, o para-choque de moto é a gente, toma cuidado. Isso mesmo. Então aí você batalhando, lutando bastante, né? Depois de menor aprendiz de office boy, foi para motoboy, já tirou sua carteira, né? Que é Isso mesmo. uma primeira conquista Né? de um adulto, seja Ter o ela. direito correto ali, né? É, Fazer as coisas dentro da lei, bonito. Então, vou aproveitar esse gancho, que você me deu esse gancho. Tem uma frase de um grande desembargador chamado Paulo Chagas que diz o seguinte: jovem, quer ter paz, seja escravo da lei. Quer ter seu carro, tenha documento em dia. Quer dirigir, tenha carteira. Tudo que você for fazer, fique na lei para ficar em paz, correto? Corretíssimo isso. Essa é uma grande frase, né? E se a gente também não fica também dentro desse critério, a gente não consegue ter os nossos direitos corretos, que eu acho que é o mais legal. Porque quando a gente, por exemplo, igual você falou, a moto, a gente que é o para-choque, É. entendeu? Então, na maioria das vezes, aquele dia a dia, aquele cansaço que nós temos ali, podemos correr ali um risco de um acidente e tudo mais, e para você poder estar dentro do seu direito, você precisa estar dentro da lei. Wesley Motoboy Sim. estava lutando, correndo atrás do sonho, já estava indo para a vida de casado ou ainda era solteiro? Como que era? Solteiro ainda. Essa daí na época era aquela vida que a gente tem de fases, né? Saindo ali querendo conhecer tudo o que você conhece depois que você completa os 18 anos de idade. É. Essa que é a realidade, porque a gente fica ali antes dos 18 anos, louco para completar os 18 anos, para poder conhecer aquelas coisas de ser maior de idade, ter a sua independência, né, a partir dali. Então foi essa transição para mim. Hoje, por exemplo, a vida de casado, hoje eu tô com 35 anos de idade, né, e a vida de casado ali, ela tem 9 anos, indo para 10 anos ali, Bacana. nessa entrada aí de dezembro. Depois do motoboy? Olha, depois do motoboy, na verdade, o meu ritmo motoboy já virou um empreendedor ótimo. Essa que foi a grande realidade. Por quê? Na minha faixa etária de motoboy foi onde que eu pude desfrutar de um conhecimento de um curso que eu fiz na época, um tecnólogo, tanto de técnico em ótica e contatólogo, eu te falei, eu já tinha um berço ali da criação do meu pai para estar indo nesse ramo, né? Então acaba que esse período meu de motoboy foi a conquista do que foi criado hoje no ramo, que é o ramo de empreendedor ótico. Então, o motoboy ele foi a trilhagem, foi que passou o curso, que foi que deu a renda financeira para poder pagar o curso na época, que foi uma luta grande, e através disso daí eu pude construir o pouquinho que eu tenho hoje aí. Graças a Deus. Construído, graças a Deus. Quanto tempo o paizão já tem nesse ramo? O pai do Wesley. O meu pai, até onde que eu tenho conhecimento dele, ele iniciou nesse ramo com 19 anos de idade. Eu acho que só dentro desse ramo ele deve estar beirando os seus 43 a 44 anos no ramo. Então, acaba que ele foi o primeiro emprego dele. A gente vem de uma família realmente bem humilde, né? Então, a gente sempre se enraizou
Ali a família sempre se enraizou no seu primeiro emprego e levava aquilo ali como sua profissão ao longo da vida. Então isso foi o primeiro emprego dele, lógico que, como todo mundo tem o seu sobe e desce, através disso ele mudou de empresas na época, mudou de cidades na época, eu tive uma oportunidade de morar, em São Paulo também, uma época da infância, por causa do trabalho dele. Então acaba que ele já tem essa experiência aí que eu posso colocar aí esses 43 anos a 44 anos. Além do paizão, quem mais seguiu nesse ramo? Só você? Tem mais alguém da família que também é do ramo, que tem a mesma especialidade que você? Olha, na verdade, dentro desse segmento foi só eu mesmo da família que segui. Porque é um ramo que na época não era um ramo tão falado. Era um ramo porque esse ramo ele é um ramo hoje muito utilizado, muito conhecido, mas pouco falado. Então, na maioria das vezes, as pessoas não têm muito conhecimento de tudo o que acontece no ramo por causa disso. Não é um ramo muito comentado. E naquela época, se a gente for lembrar, a gente não tinha hoje a questão da tecnologia junto com a gente, era escasso de tecnologia. Internet ainda não tinha. Então, para a gente poder passar um conhecimento para outra pessoa, era complicado. Você tinha que realmente estar ali juntamente com a pessoa para poder aprender. Porque por cartas, escrevendo cartas era complicado. Cursos eram complicados na época. A tecnologia ela veio hoje e deixa as pessoas ter muito mais conhecimento sobre isso. Mas antigamente não tinha muito isso. Entendi. Motoboy foi o gatilho para começar o empreendedorismo no ramo óticos. O pai já incentivava. E como que foi, essa transição do motoboy, depois que fez os cursos, né, você fez o curso, para você realmente começar a atuar antes de ter o seu próprio negócio? Passou por alguma trabalhou para alguém nesse ramo antes de ter o seu próprio negócio? Trabalhou com o paizão? Como que foi essa trajetória para depois a gente entrar naquelas perguntas, que são muitas perguntas que nós temos aqui, Seu e é um assunto muito interessante, porque hoje em dia, né, a visão, ela tem que ser muito bem cuidada, mesmo tendo toda a tecnologia de cirurgias e tudo, de óculos, lentes, mas se você não cuidar a tempo, pode ficar uma coisa mais grave, né. Então, correto. como é que foi aí esse pulo do gato do motoboy Wesley para entrar no ramo e depois virar o empreendedor, dono de ótica, que é o Wesley Gomes? Ok, dentro disso aí, ô Rodrigo, essa transição minha foi uma transição bem legal, por quê? Primeiro que veio aí esse apoio do pai, né, a mãe também somou muito também, não posso esquecer de falar da minha mãe também, viu pessoal? Que ela vai estar vendo. Mas dentro disso daí, como é que foi? No meu período de motoboy foi quando eu comecei a realizar o curso na época no Instituto Filadélfia, foi um curso que eles deram na época como técnico óptico, que foi o primeiro curso que eu fiz após sair da escola, ele trouxe para mim aquela abertura do conhecimento por trás de simplesmente o que você acabou de colocar aí, que foi o óculos. Só que o meu pai ele vem de um ramo de questão de lentes de contato que é um pouquinho diferente do ramo óptico. E vindo de uma critério que é a construção, desde a matéria bruta e construindo o produto final. Então a questão da fabricação. Então quando eu estava saindo, que eu comecei a fazer esse curso na época, os meus professores eles puderam me dar uma base muito grande nisso. Eu comecei, fazendo, por exemplo, compras de algumas coisinhas, pegava algum móvel ali, trabalhava de um motoboy, comprava aquele móvel, deixava no cômodo em casa, depois ia lá no outro mês, comprava outro, deixava no cômodo em casa, e assim foi durante o período de 1 ano. Só que nesse período meu inicial, antes de eu começar, foi onde que veio o meu casamento. Só que ali bem no início do casamento também, aconteceu uma das minhas maiores bênçãos aí, que foi o nascimento da minha filha, Ana Luísa, que foi minha esposa avisando que ela estava grávida na época, né, a gente não era casados ainda, estava na programação só de namoro. Dentro de 3 meses ali de namoro, a gente teve ali como é que fala, a gravidez da Ana Luísa juntos, e através disso, o amor foi aumentando um pelo outro, chegamos a fazer o casamento e começamos a crescer isso junto. Só que no período ali eu estava vendo que a renda minha, que era uma renda de motoboy, ela era muito boa para mim sobreviver, mas não era uma renda muito boa na época para mim poder sustentar uma família que estava para vir. Porque era entrada ali em casas
de aluguel na época, morando no apartamento. A gente casou, a gente morou num apartamento lá no Barreiro, muito legal, ali no Teixeira Dias, e a gente pôde desfrutar daquele crescimento junto. Então eu falo aí que minha esposa ela fez uma grande parte aí da minha vida nessa parte do crescimento ótico. Só que aquele detalhe, a gente, mesmo que seja ali trabalhando para a gente mesmo, que é o caso do motoboy, eu não tinha a questão da experiência em ser um empreendedor. Então, muitos erros eu pude cometi ali na época, né, do início, e depois eu pude aprender um pouquinho mais, e por isso trazendo aí já esses 10 anos aí, né, completando aí desde 2015, foi quando eu vim, 1º de janeiro de 2015 foi quando eu abri a empresa, na rua, né, diretamente. Em 2014 começou a compra dos móveis aí, então passei um ano comprando, 2015 aí foi o surgimento disso. Bacana. Então, esse resumão que eu entendi foi o seguinte: o motoboy passou a pegar a sua renda, começar a comprar todo o equipamento para montar o seu próprio negócio e guardando isso. É como você tem um carro, vou comprar um pneu, guardar, compro outro, compro outro, compro outro. Mesma Depois que coisa. dá os 4 pneus, a gente troca a linha, balanceia. Um exemplo, né? Só que nesse período, quando estava quase tudo acertado para abrir o seu empreendimento, veio o enlace matrimonial. E aí, né, a bênção da gravidez, esse filho é bênção. Demais. Tenho certeza que esse casamento abençoado tem uma soma maravilhosa. E a gente, antes de entrar agora no assunto dessa vitória, que eu tenho certeza que junto com a sua esposa, com sua família, foi uma vitória. Ser um empreendedor hoje nesse país não é fácil, né? E é um ato heróico, porque a gente sabe como que é, né? Você trabalhar por conta própria, buscar um atendimento de qualidade. Mas antes eu quero falar dos nossos patrocinadores, dos Claro. nossos colaboradores. Aqui é colaboradores, você que está colaborando com a gente, né? Hoje, a Dair Limpeza de Sofá. Lava seco, oferece limpeza de sofá, cadeiras, colchões, poltronas, interiores de veículos, tudo feito com muita dedicação, profissionalismo, e entregamos seu sofá limpinho, cheirosinho, livre de fungos e bactérias. Faça o seu orçamento com Adair Limpeza pelo telefone 98444-2933. O Instagram é @adlavaseco. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Doce Underline Sonho Confeitaria. O telefone é o 98268-1534. O Instagram é Doce Underline Sonho Confeitaria. Digos Batata e Frango, um lanche delicioso, um delivery maravilhoso. Olha, pode pedir, já tá no iFood lá, 983422589. O Instagram é Digos Batata e Frango, né? Digos Underline Delivery. Flasson, para você que vai casar, para você que tem a sua festa de 15 anos, o seu evento, aquela reunião particular, essa galera que filma com arte e ação. Você pode ligar no 989382630. E hoje eu quero falar do Rodrigo Carvalho. Você quer transformar o seu piso de madeira, aquele ambiente taqueado ou aquela madeira bonita como a nossa aqui, se você quer dar um trato bem bacana, você vai chamar o Rodrigo, que vai deixar o seu ambiente novo, o seu ambiente de madeira e taqueado. O Instagram é o @Rodrigo_Carvalho Costa e o telefone é o 99604-9148. E agora eu volto com essa simpatia, que é o Wesley Gomes, que vai começar a responder as nossas perguntas, né? Muitas perguntas para ele, que está aqui com a gente. Eu já tenho curiosidades, né? A gente estava falando nos bastidores aqui, que eu falei, nossa, mas chega uma certa idade, todo mundo passa a usar óculos, é porque tem que usar. Você explicou, não, é o envelhecimento e tal. Explica um pouco depois a partir dos 30, 40, mas é claro que tem os casos de crianças, jovens que estão usando óculos, porque às vezes fica muito na frente da tela. Não sei se eu estou falando bobagem, se eu tiver, você me corrija, Você tá falando porque, corretamente? porque tem muitos, não só usaria óculos as pessoas acima de 30 e 40 anos, mas a gente vê que muitas pessoas já usam óculos porque pode estar em frente à tela ou tem uma doença ocular. Então explica um pouco para a gente começar a entender sobre o envelhecimento da visão. Correto, vamos lá. O que que acontece? No
Para mim poder te explicar exatamente sobre essa pergunta, ô Rodrigo, a gente tem que entender sobre um pouquinho sobre a questão da formação ocular. Nós, seres humanos, nós somos formados através de células. E o questão do nosso globo ocular, ele é como um órgão, como, por exemplo, o seu coração, seu pulmão, só que ele é o único órgão que você consegue ter contato direto com ele. Os outros órgãos, por exemplo, o coração está aqui guardado na sua cavidade, o olho ele é o único órgão exposto para fora da sua cavidade. Só que desde a formação do olho, existe a questão de erros de formação por causa do crescimento. Então é tudo uma questão de genéticas, a gente pode colocar assim entre aspas, e eu brinco um pouquinho e falo que algumas coisas são um presente do universo. Eu costumo brincar assim. Só que igual você perguntou em questão de crianças e em questão também sobre uso de óculos por causa do envelhecimento, é porque existe duas diferenças no globo ocular. Se existe a diferença que é, primeiro, erro refrativo, erro de crescimento do olho, que ele já é uma coisa que ele começa ali desde a formação ali da criança dentro do ventre da mãe, e existe o cansaço do envelhecimento do seu órgão. Então são duas coisas completamente diferentes. Então no mundo ocular existe a divisão, que é a divisão de erros refrativos, existe a divisão de patologias oculares. Patologias oculares envolvido questão de doenças. Erros refrativos, erros de crescimento do seu olho. Geralmente grau nada mais é do que a pessoa usa abaixo dos 40 anos, talvez um simples má desenvolvimento do crescimento do olho. Um olho pode crescer a mais, um olho pode crescer a menos dentro da cavidade craniana. Então, quando a gente pensa assim, por exemplo, sobre a questão do envelhecimento, igual você citou aí que está sendo o caso, que está levando você a usar óculos, ele é uma coisa que vem depois dos 35 anos de idade. Nossos olhos, ele tem um trabalho muito rápido. E esse trabalho muito rápido ele deriva a questão de músculos. Então, internamente do seu olho, existe uma lente que é a sua lente natural, hoje conhecida na ciência como a lente cristalina. Essa lente cristalina ela é presa por duas alças. Leve exemplo, brincando com você aqui. Você pode ver que, olhando diretamente com o meu rosto, eu estou aqui fazendo um joinha na mão. Você consegue ver esse joinha, correto? Sim. Só que você vê esse joinha nítido olhando para o meu rosto? Não. Por quê? A nossa visão ela só tem a nitidez naquilo que você foca. Tudo isso que dá na sua visão lateral, essa visão panorâmica, é uma visão arquivada. Dentro disso daí, o que você foca é o estímulo de um músculo fazer um trabalho de esticar e também comprimir a miose e a medriose, para poder te dar o foco ocular. E através desse foco ocular, quando você tem ele, através desse músculo, quando você completa 35 anos de idade, esse músculo ele começa a ficar duro. E ele começando a ficar duro, ele começa a tirar alguns focos seus. Por exemplo, inicia com foco, que é o foco de perto, que é o mais comum de todo quando a pessoa começa a passar dos 40 anos de idade. Muitas das vezes hoje as pessoas acham, igual você comentou, é por causa de tela, é por causa disso. Não, isso é tudo um envelhecimento natural de um órgão que foi criado aí para você, que é o globo ocular. Então, muita gente assusta com isso. Ah, vou ter que usar óculos. Ah, é uma coisa assim, muito, como é que eu posso colocar uma palavra? Muito assustador, vamos colocar assim. Não, a única coisa que você faz com o óculos é uma ajuda para um globo ocular seu que não está funcionando mais corretamente. Olha, você deu um nó na minha cabeça. Foi tanta informação, é complexo, é uma coisa assim, mas que explicação. Tenho certeza que Legal, hein? quem usa óculos, quem tá precisando, vai ter um olhar diferente para isso. E eu lembro muito bem de uma história rapidinho, um amigo meu que trabalha comigo falou assim: olha, quando eu descobri que eu tinha que usar óculos, eu fiquei tão chateado. No meu caso também, vou confessar a verdade, né? Porque todo mundo brinca muito, fala, nossa, seu olho é bonito, seu olho é lindo, você tem um olho azul e tal. E aí, quando falou, vai ter que usar óculos, eu falei, nossa. E um amigo meu falou assim: que ele tava num ponto de ônibus, trabalha comigo lá, grande abraço pra ele, lá na Rádio Confidência, meu amigo Celso Júnior. Ele falou que ele chegou num ponto de ônibus e já tinha descoberto que ele teria que usar óculos. Aí ele falou, nossa, que chato. Porque ele fica chateado, Com certeza. coisa de estética, tem gente que gosta do óculos, tem gente que não gosta, depois veio as lentes. Aí ele olhou pro lado e viu uma criança. Naquela época, eu não sei se ainda existe hoje, chamado óculos garrafão, né? Aquele que você via aquela lente, parecia que era um fundo de um copo e tal. Ele olhou pro lado e falou: obrigado, senhor, vou usar meu óculos e tal.
Olha, agora a gente vai começar as perguntas, mas agora você deu um nó na minha cabeça com essa informação que o que É, que o que o olho é o único órgão fora da nossa cavidade, né, correto. e essa coisa de não é só a idade que leva a gente a usar o óculos além das doenças, né, pessoas com glaucoma, enfim, pessoas jovens, então as telas eu acho que contribuem, igual você falou, mas nem é exatamente a tela, o tempo que você fica, mas na verdade é a sua necessidade. E, ô Wesley, quais são os tipos primeiro, você indica a pessoa eu fico vendo um movimento aí, e eu fico um pouco preocupado antes disso que eu acho que é prejudicial, né. Eu acho que deve-se procurar um laboratório qualificado, procurar um real oculista, e eu fico meio impressionado que tá vendendo óculos em tudo quanto é lugar. Tem óculos em banca, tem óculos se bobear em supermercado, óculos de grau em farmácia. Isso aí, na minha humilde opinião, eu acho que isso pode ser uma coisa que vai agravar muito mais a visão de quem tem um problema, é o chamado barato que sai caro. Dá uma lapidada rapidinho antes da primeira pergunta sobre isso, um conselho para as pessoas que estão comprando óculos em banca, em farmácia, nos lugares que não são adequados. Uma lapidada rapidinho para a gente. Correto. Igual você falou aí, Rodrigo, quando eu comecei a explicar sobre a questão do envelhecimento do músculo do olho, né? A gente, primeira coisa que eu sempre recomendo para todo mundo é realmente estar procurando o seu oculista dentro da profissão ali, correta. Hoje temos aí a divisão das profissões como o oftálmico, o optométrico, que é o optometrista, mais o contatólogo, mais o técnico óptico e mais o ortóptico, que tudo envolve dentro do globo ocular. Quando você, por exemplo, adquire, esses óculos que nós, hoje chamamos, tem um apelido dele ali chamando de lentes corretivas do Paraguai, o Xing-Ling, né, e muita gente ali, das vezes não faz um determinado exame para saber o que tem na visão. Se ele não sabe o que ele tem na visão, ele não consegue automaticamente, medicar corretamente. Isso, que o uso do óculos ele é mais ou menos nessa pegada. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Comentei com você que a partir dos 40 anos começa a dificuldade da pessoa ali da visão de perto. Sim, Esses óculos, quando você vê na farmácia, vê em banca, vê em supermercado, você vê eles corretos, eles são uma lupa para ajudar a falha daquele músculo. Então, cada idade que você completa, você já tem um grau programado para aquilo. Só que quando você não sabe se você tem só aquilo, porque pode desenvolver, igual eu falei para você, existe o meio refrativo e existe o meio que é o meio patológico. Se você tem alguma doença e usa esses óculos sem saber que você tem essa doença, só simplesmente que você não está enxergando, você coloca ele, você começa a enxergar, você pode agravar outras coisas mais sérias. O uso dele, geralmente, hoje, ele é muito comercializado porque é um óculos hoje que todo mundo consegue ter acesso a ele. Então, dentro disso, se você usa ele de forma errônea, que é onde é que eu deixo aí o meu comentário para todo mundo, vocês podem acabar agravando a sua situação ocular, simplesmente por não saber o que vocês realmente têm na visão, usando esses óculos que, na maioria das vezes, não são óculos adequados. Esse seria a palavra correta que eu colocaria para isso. bacana. Agora, conta para mim, quais são os tipos de lentes mais procuradas hoje em dia e o que você recomenda para quem tem dificuldade com as lentes multifocais? Ótima pergunta. Hoje, para você ter uma noção, o multifocal no Focal, mercado, isso. perdão. O multifocal, ele, o próprio nome dele já se fala, multifocos. Ele é o óculos mais, problemático do mercado, eu posso colocar com esse nome. É o perto longe, longe perto? Perto, longe, longe, perto, o longe, perto intermediário. Por isso que ele se chama multifocal. Talvez alguém aí, esteja nos assistindo, pode lembrar aí de uma época mais antiga, vós ali, ou bisavós ali, que eles antigamente usavam uma lente que tinha uma meia-lua nela. Você já chegou a ver essa lente ou nunca chegou a ver? Já, já. Essa lente aí, Tipo aquele retrovisor do carro também que isso, tinha a parte de cima, uma parte embaixo. achou correto, Sim. isso mesmo, Parecido, né? parecido. Essas lentes aí, elas eram conhecidas na época como bifocal, porque ela só existia 2 focos nela. Então, lentes corretivas hoje, elas existem de, vamos colocar, eu posso colocar para você 3 configurações. Conhecido como monofocal, que o próprio nome já se fala, um foco só, conhecido ali como visão simples. Bifocal, que eram essas lentes que hoje elas ficaram
ultrapassadas, não são muito fabricadas hoje mais, não investem na tecnologia dela, e a mais polêmica de toda, as multifocais. Elas hoje, para você ter uma noção, quando a gente fala sobre elas, é um leque muito grande no mercado sobre lentes, e em diversos valores. Então, igual comentei com você no início, que você ficou meio que perdido ao entender, o mundo das lentes também é um leque que você também fica perdido. Então, como você não tem o conhecimento daquilo, na maioria das vezes você esbarra em vários lugares com lentes com valores muito altos e lentes também com valores muito baixos e todo mundo falando que é multifocal. Só que cada lente, ela possui um nome, cada lente ela possui o seu aspecto e cada lente possui o seu campo visual, que é isso que demanda muito nessas lentes multifocais hoje. E questão de procura, igual você me perguntou, as procuras das lentes, ô Rodrigo, elas são baseadas hoje no mercado, eu posso colocar por mais questões de valores. Hoje a gente coloca o quê? De 100%, a gente pode colocar que um leque de 30 a 40% são as pessoas que realmente procuram lentes que vão dar uma qualidade visual confortável. Outras pessoas só procuram só questão de valores. Quanto mais em conta, melhor a lente para mim. E da maioria das vezes não conseguem ter uma boa adaptação com essa lente. Tem um grau, faz ali o seu grauzinho bonito, tá bom? Dentro ali com o seu oftálmico, com o seu optometrista, trazendo ali a questão do que falta no seu olho, que eu costumo brincar e falo que o óculos é a nossa bengala, é o nosso apoio ocular. E por não ter o conhecimento do leque grande de lentes que tem, as pessoas ficam perdidas nisso e através disso vão realmente procurando questão valores. E outras pessoas procuram a saúde realmente visual das lentes. Então existe essa diferença. Quando a gente faz lentes multifocais, a gente faz ela para poder se adequar ao seu ritmo de vida. Então esse seria o diferencial hoje no mercado. Lentes procuradas hoje, as pessoas procuram os grandes laboratórios. Quem são eles hoje conhecidos? A Essilor, um laboratório aí de uma junção que nós chamamos de uma lente alemã com uma lente francesa. Hoje o pioneiro no mercado, foi um dos primeiros laboratórios aí a reproduzir lentes em massas. Outra coisa também, a Zeiss, hoje conhecido como uma lente alemã de tecnologia muito boa. E para não ficar para trás, nós temos a Roya, que já é uma lente japonesa. E hoje, como todo mundo conhece, nós temos as lentes nacionais chinesas, que é a cópia dos grandes laboratórios hoje. Então, quando a pessoa procura, esse que é o critério. Tem pessoas que procuram saúde visual, tem outras pessoas que procuram valores em conta no óculos. Bacana demais. Que aula hoje, gente. Que bacana. Tenho certeza que você aí que usa óculos, usa lente, a partir de hoje, depois desse podcast, vai ter muito mais cuidado com a sua saúde, com a sua visão, para não poder prejudicar ainda mais o seu grau. Antes da gente ir para a próxima pergunta, e tem pergunta, vamos falar mais uma vez dos nossos colaboradores, né? De antemão, quero mandar um abraço para o meu amigo que está aqui nos bastidores, na técnica, produção, Flaviano Costa Borges. Que fera, né? Tá sempre com a gente aí, nosso querido Flaviano, apresentação do podcast Rodrigo Carlos e produção do Flaviano. Olha, os nossos colaboradores, Doce Sonho, tá com a gente sempre e a gente agradece demais a confiança, a você que está aqui apostando no nosso podcast. Muito obrigado. A Doce Sonho Confeitaria. O telefone é o 98268 1534. O Instagram é Doce Sonho Confeitaria. Digos Batata e Frango, um lanche delicioso, um delivery maravilhoso. Olha, pode pedir, já tá no iFood lá, 983422589. O Instagram é Digos Batata e Frango, né? Digos Delivery. Flasson, para você que vai casar, para você que tem a sua festa de 15 anos, o seu evento, aquela reunião particular, essa galera que filma com arte e ação. Você pode ligar no 989382630. E hoje eu quero falar do Rodrigo Carvalho. Você quer transformar o seu piso de madeira, aquele ambiente taqueado ou aquela madeira bonita como a nossa aqui, se você quer dar um trato bem bacana, você vai chamar o Rodrigo, que vai deixar o seu ambiente novo, o seu ambiente de madeira e taqueado.
O Instagram é o @Rodrigo_Carvalho Costa. E o telefone é o 996049148. E eu estava falando com ele no início, né, da minha história pessoal, né? Todo mundo fica brincando, nossa, seu olho é muito bonito, que olho azul, que legal. Quando eu tive que usar óculos, eu falei, nossa, vou ter que usar óculos. Aí depois conversei com as pessoas que usam lente. Ah, mas a lente requer alguns cuidados. Existem as lentes corretivas, existem as gelatinosas, enfim. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero saber assim, como escolher o modelo de óculos mais adequado para o formato de um rosto? Qual é a principal diferença entre lente de contato e óculos e qual a melhor opção? Como escolher isso? Porque às vezes, no meu caso, eu falando com você, olha, eu queria testar, usar uma lente, esteticamente, é legal, não é legal? Aí você me explicou de uma forma bem legal, que eu agora vou colocar em análise. Então, assim, conta pra gente qual que é a principal diferença entre as lentes de contato e óculos e como que eu escolho a melhor opção. Como escolher o modelo do óculos mais adequado para o formato do meu rosto? Olha, Rodrigo, eu posso dizer para você que diferença entre os dois não existe. Da lente e do óculos. Não, as duas são lentes corretivas. A única diferença é que um fica externo do seu olho e o outro fica em contato com o seu globo ocular. Não é nem interno do olho, porque através do seu olho aí não existem muitas coisas dentro dele. Só que ele fica externo. Os olhos bonitos, por exemplo, ou de óculos, igual você comentou aí, uma das maiores dificuldades das pessoas utilizarem óculos é essa questão por exemplo, da estética. Por exemplo, você comentou aí sobre os olhos claros. Desculpa a brincadeira. Que é o meu caso, né? É um olho muito bonito, realmente, Muito obrigado. Rodrigo, mas infelizmente o olho claro ele é uma falha de desenvolvimento dele. É, Significa que ele não desenvolveu a melanina correta. Então, quando ele não desenvolve a melanina correta, primeira coisa que nós trazemos aí, a sensibilidade luminosa, verdade. irritação ocular. Então, quem tem olho claro, já de antemão já falo aí, que a sensibilidade luminosa já é uma coisa que vai andar assim, ó, agarrada com ele. Só que a estética também da feição do rosto, ela é muito importante também. Lógico que é inevitável. Tem pessoas que realmente seguram isso, tem pessoas que por causa de estética mesmo, usam lente de contato, percebem em deixar isso de lado e migrar, por exemplo, para uma cirurgia refrativa para não ter que passar por esse procedimento de uso de óculos. Então tem pessoas que preferem essa cirurgia. Agora tem pessoas que realmente têm que conviver com o nosso amigo óculos. Por exemplo, criança, igual você comentou ali do amigo, que tinha uma graduação muito alta, igual a gente estava comentando, uma criança do lado, muitas vezes ela não pode fazer uma cirurgia para poder retirar aquilo, então ela tem que conviver com aquilo, que é os famosos fundo de garrafa. Dentro disso daí, quando a gente vai dentro dessa caminhada de igualdade entre os dois, igual eu falei, lentes de contato e lentes de óculos, não existe diferença. Elas são lentes corretivas. Só que, quando você vai utilizar lentes de contato e as lentes de óculos, o que vai demandar ela para você é qual graduação. A graduação nós chamamos de dioptria. Qual que seria essa graduação que você tem no olho? É isso que demanda se você usa óculos multifocal. Se você vai usar, por exemplo, lente de contato, que existe as configurações dela como lente de contato gelatinosa, lente de contato tórica, desculpa, lentes de contato rígidas. Lógico que dentro da gelatinosa tem um leque grande de lente, dentro da rígida tem um leque grande de lente também. Então tudo é uma demanda do que você quer usar. Já que estamos nesse ramo das lentes, o que são as lentes corretivas? Quais são os tipos de lentes corretivas? E aí, já emendo o gancho, qual que é a importância da gente comprar um óculos de sol com UV e qual a importância de comprar óculos originais? Isso é uma pergunta muito válida, porque muitas pessoas têm muita dúvida disso. Quando chega lá, por exemplo, no balcão para poder saber de alguma coisa, eles querem saber: "Mas por que eu tenho que usar isso?". Hoje, eu acho que eu posso falar aqui no contexto geral, até com vocês, participou ali da compra do seu óculos ali, você pode ter a noção que quando você chega lá, a pessoa do balcão ali, o atendente, que está de atendendo, ele vai ter um leque grande de te oferecer, por exemplo, antirreflexos, lentes sem antirreflexo, lentes com antirreflexo, lentes fotocromáticas que escurecem com o sol, proteção filtro azul, que é a proteção de equipamentos eletrônicos, e tudo isso é desenvolvido da questão das luminosidades que nós temos hoje
tanto os naturais, emitidos pela luz do sol, igual você comentou sobre o óculos de sol, tá bom? Que tanto o sol, tanto os equipamentos eletrônicos, ele emite um tipo de luminosidade que é uma luminosidade chamada UV. Só que você sabia que o UV ele só é uma abreviação de 2 tipos de luminosidade ou você não sabia disso? Não sabia. UV ultravioleta, né? Ultravioleta, só Sim. que ultravioleta ele existe ultravioleta que é UVA e ultravioleta que é UVB. Então ele existe essas diferenças de luminosidade. Quando faz o resumo do UV, ele está fazendo um resumo geral de um tipo de luminosidades diferentes. Então uma coisa muito engraçada, por exemplo, você me perguntou sobre o óculos de sol. Sim. O óculos de sol, se você compra ele sem a proteção adequada nele, você está deixando a mesma luminosidade que você quer proteger, por exemplo, que é a luz do sol, para não afetar o seu globo ocular, ela ultrapassar no seu olho. Quando você compra uma lente original, uma lente desenvolvida, uma lente projetada para ter essas proteções UV, você está protegendo a questão dos seus olhos contra essas luminosidades agressivas. Então vou pegar um gancho, porque agora você trouxe para mim uma questão que me trouxe uma dúvida numa pergunta Sim. aqui, sobre proteção contra luz azul. O que é? Vocês oferecem lentes com proteção contra luz azul? Você está falando sobre luminosidade, e isso é realmente importante? Corretíssimo. Porque você está falando de luz, aí eu olhei na pergunta aqui e falei, uai, então Por quê? O que deixa eu acontece? saber disso. Rodrigo, a luminosidade hoje, realidade nossa, nós brincamos ali na infância, falamos que, quando a gente voltando lá atrás, falamos que na época não tinha a tecnologia, não tinha tanto acesso a isso, tanto que hoje eu posso colocar que nem é tanto os equipamentos eletrônicos que fazem as pessoas terem problemas refrativos. As pessoas já têm uma falha refrativa e o equipamento eletrônico mostra isso para a pessoa, por causa do uso excessivo. Lógico que o uso excessivo também faz com que ela desenvolva algumas coisas. Só que a luminosidade, igual eu brinquei com você, a UV, ela é uma emissão de tipo de luz que ela afeta a questão do seu globo ocular interno. Então, quando você tem essa luminosidade onde que ela vai agredir o seu olho, principalmente a de equipamento eletrônico, por exemplo, só uma pincelada rápida. Imagina a luz do sol. Você está no seu quarto, na sua casa. Vem aquela luz do sol pela manhã. O que ela faz com você? Dá uma irritadinha, dá um... Mas ela te desperta se você tiver. Na hora. Então a luz do sol ali, ela desperta qualquer um. Por quê? A luminosidade do sol, ela existe esse UV nela. Só que a luminosidade do sol, ela emite um UV bom, que é o UV para poder manter você com o organismo acordado. Ainda traz uma vitamina, né? Você toma uma vitamina. Certo, isso mesmo, que é uma vitamina muito importante para o olho. Esse tipo de luminosidade, ele também existe no equipamento eletrônico, só que ele é um pouquinho diferente. A luminosidade do equipamento eletrônico, ele é uma luz agressiva. Hoje o UV ele é chamado de ultravioleta azulado. Eita! Ele tem esse nome por completo. O ultravioleta, ele já é uma luz que ele é um pouco nociva ao seu olho, que é essa que mantém o nosso organismo acordado. O azulado, ele já é um tipo de luminosidade que ele cria no seu globo ocular uma irritação, podendo trazer algumas patologias que são patologias oculares realmente. Então, quando você, por exemplo, vai escolher, a gente fala sobre UV, ela é completamente importante. Por qual motivo? Você consegue ficar sem celular hoje? Você consegue? Difícil, né? Muito preciso, um detox, mas é difícil. Então por isso, hoje você está exposto a um tipo de luminosidade que ela agride a sua visão. Então, se você tem a tendência de usar óculos, é muito viável que você coloque essa proteção. Se você não coloca essa proteção, buscando, exemplo, são, entre aspas aí, uma lente corretiva boa de proteção, porque as lentes boas, ela elimina o ruim e deixa o bom passar. As lentes que não são boas, bloqueia tudo, tanto bom e tanto ruim. Então isso eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer a sua compra de óculos. Rapaz, que aula hoje esse nosso podcast, viu? Grande Flaviano Costa Borges, nosso querido Flasson, acertou no convite, viu? De trazer o Wesley Gomes para trazer esse bate-papo bem legal com a gente. E vou aproveitar, hoje estava batendo um papo com o nosso produtor aqui, o Flaviano Costa Borges, e a gente vai falar desses exames. Eu quero falar se eu estiver falando errado, é optometristas. Isso é isso mesmo, certinho? Antes de falar deles, eu quero encerrar com uma pergunta seguinte: quais são os cuidados essenciais para a gente manter os óculos e lentes em bom estado?
Eu conheço pessoas que usam lente há muito tempo e de alto grau, de 10, 11, que eu fiquei impressionado. E há muito tempo. Como conservar a lente, o óculos, por exemplo, qual o produto correto para a gente usar. Qual que é a sua dica para quem usa óculos e lente para manter em bom estado, para estar fazendo sempre uma manutenção correta? Correto. Olha, a primeira coisa, óculos é uma ferramenta que ela vai dar manutenção. Então ele vai empenar, você vai precisar fazer alguns ajustes. Limpeza dele é uma limpeza que eu até costumo brincar com os meus clientes, que eu falo para eles o seguinte: imagina um carro. Você foi para o interior com o carro e tava aquela poeira no carro. O que que acontece se você passar só um pano por cima dele? Vai ficar Arranhado, arranhado. correto? Mesma coisa o óculos. Você tá com um óculos que ele tá sujeito ao tempo todo pegar poeira. O maior erro das pessoas não é limpar o óculos na blusa que fala que arranha. O maior erro é limpar o óculos na blusa com o óculos seco. Porque ele vai estar com poeira, então ele vai arranhar. O mais correto hoje, por causa da nossa tecnologia, o nosso desenvolvimento, é você poder pegar ali uma ótica, comprar um produto correto para poder fazer a asepsia da sua lente, esguichar nela e utilizar uma franela limpa, com qualidade também, porque tem umas que não limpam correto, mas umas de microfibra que vai limpar ela ali corretamente para você poder não danificar a sua lente. Só que só uma coisa, óculos, como tudo hoje, ele tem um tempo de validade. O tempo de validade, muita gente acha assim: "Ah, é 1 ano, eu tenho que trocar de óculos". Muitas pessoas assustam com isso. Não é 1 ano trocar de óculos. 1 ano você tem que fazer o seu controle da saúde do seu globo ocular. É diferente. Seu óculos você troca se ele não estiver em bom estado, ou se sua dioptria, o seu grau, né, que é o correto para se falar é a dioptria, que ele tem alguma alteração. Então, para você ter os cuidados dele, é somente fazer isso. Lava ele antes, não passa álcool, lava ele com produtos neutros, sabonete líquido neutro, então detergente neutro, ou passa numa ótica e adquire o produto que é o produto correto de limpeza do óculos. Só isso. Pegou os cuidados aí, turma, para manter aí a manutenção do seu óculos e também da sua lente. Olha, antes da gente ir para essa parte dos exames, a parte que onde tudo começa, né, e fazer o seu primeiro exame, saber o seu grau, para você passar a usar óculos ou lente, vamos mais uma vez aqui para os nossos colaboradores, né, a Doce Underline Sonho Confeitaria. Estamos aguardando aquele bombom delicioso, vários sabores, tem docinho de coco, tem doce com morango, eu não posso nem falar. Ai, segue lá no Instagram, Doce Underline Sonho Confeitaria. Faça o seu orçamento pelo 98268 1534. Digos Batata e Frango, especialista em batatas e frangos no balde. Agora tem um lançamento da pipoquinha de frango. Que delícia, um baldinho de pipoca. Digos Underline Delivery. Pede pelo 983422589. Flasson, arte em ação. A arte de filmar, a arte de eternizar os grandes momentos da sua vida. Faça o seu orçamento pelo 989382630. Pesquisa aí, Flasson, que você vai encontrar essa turma bacana. Rodrigo Carvalho, segue lá, @Rodrigo_Carvalho Costa, e você vai deixar o seu piso com ambiente novo. É claro, seu piso de madeira, o seu taqueado. Faça o orçamento pelo 996049148, onde vai estar lixando toda a madeira, e depois daquele aspecto de lixada, vai trazer um aspecto novo, lançando um produto, uma nova camada. Vai ser show de bola. Rodrigo, muito obrigado pela parceria com a gente. Rodrigo Underline Carvalho Costa, 996049148. De volta com Wesley Gomes, Alto Astral. Que cidadão bacana, que energia boa. Acertou nosso querido Flasson, nosso querido Flaviano Costa Borges, que é o homem da arte e ação. Perguntinhas agora. Eu ficaria aqui horas tomando essa aula e você dando nó no meu cérebro, igual você. Você causou uma confusão imensa, que é tão complexo usar óculos, né? Eu achando que seria fácil. Só que chega um resultado final. É o que você quer usar. Bacana. Vamos para a área técnica, né? O optometristas. Correto. Correto? Correto. Eu queria saber o seguinte: quais são os exames mais comuns realizados para medir a visão, né? O primeiro contato, né? E vou aproveitar o gancho. Sim. O que você acha dessas campanhas, né? Que existe muita campanha.
tal lugar tem exame de vista gratuitamente para você fazer o seu óculos, na verdade é um chamarisco, é um gancho para, né, falando a verdade, é esse chamarisco. É correto, é certo, equipamentos bacanas, essas campanhas na escola agora, o Flaviano estava comentando comigo, eu nunca vi, para mim é novidade, que coloca tipo uma câmera fotográfica no rosto da pessoa e bate uma foto e ali já foi feito o exame. Qual que é a opinião do Wesley Gomes sobre isso? E a dica, né, para o pessoal nessa reta final aí, sobre como os exames mais comuns são realizados para medir visão. Olha, sobre a questão da minha opinião sobre esse trabalho, é uma opinião que eu trago da seguinte forma: esses exames, se a gente for colocar ele dentro do segmento da lei, ele é um exame que ele não é válido, porque simplesmente é um exame que ele não é feito no ambiente correto. E, infelizmente, quando chega numa campanha dessa, é uma campanha onde é que ela traz para você, como é que eu vou te explicar? Uma correria muito grande, e talvez o profissional que está ali, ele não consegue analisar tudo que está no globo ocular do paciente. Então isso discrimina muita coisa e deixa muita coisas tipo assim, sem a pessoa realmente saber se aquilo ali está correto ou não. O demanda de correria, de um exame rápido. E quando você faz esse modelo de exame, que são essas campanhas, ela existe um nome correto para ela no nosso ramo, que é conhecido como as campanhas de Catarina. Por isso que é realmente esse negócio de catar as pessoas que tá ali, entendeu? Então, só que em questão do meu pensamento para isso, esses exames eles acontecem nas regiões onde é que as pessoas não têm muita condição a ter o acesso, por exemplo, demanda de SUS que demora bastante. E eles não conseguem ter o acesso a uma consulta, por exemplo, com um grande especialista hoje de olho, as classes oftálmicas, ele não consegue ter acesso a isso porque de questão financeira. Então esses exames, essas catarinas, elas são realizadas, por exemplo, muito em interior, onde é que o SUS não consegue ter um atendimento grande, muito em periferias, onde que as pessoas não têm abertura para poder sair das periferias e ter esse conhecimento desse mundo oftálmico. Então, eu pensando assim, eu acho que é um procedimento válido. Só que dele ali, se você, por exemplo, descobriu alguma coisa, seria bom você tentar ali procurar mais conhecimento do que você tem, para que você possa ter um leque de abertura. Então eu costumo chamar que é uma primeira barreira, entendeu? Essa primeira barreira você vai descobrir que você precisa usar óculos, mesmo que não te fale qual que seria o ritmo. As lentes comercializadas, os óculos comercializados nesse tipo de trabalho, das maiorias das vezes não são lentes muito de qualidades altas, igual existe algumas no mercado, são hoje realmente voltado para umas pessoas que são pessoas que não têm a questão condições hoje, nós podemos colocar financeiras para poder estar adquirindo uma coisa de alta qualidade. Ah, então, assim, é válido para você, né, de baixa renda, esse tipo de exame, Certo? só que é um primeiro exame, né, é um primeiro exame para você definir. E se você tiver condições mais para frente, para aprofundar nisso, por exemplo, você falou muito bem, porque eu também, quando eu fui no consultório, a doutora Cristiane, e era um ambiente adequado, vários exames, passei por várias máquinas, umas 3 máquinas para olhar qual era o grau, como que estava o olho esquerdo, o olho direito. Então assim, a gente fala dessas campanhas é porque é válido para você de baixa renda, mas se você puder depois aprofundar, em condições melhores de procurar um oftalmo, num consultório para saber realmente, porque, o grau vai sempre trocando. Gente, o tempo ele passa assim, ele tá voando e eu tô aqui tentando selecionar aqui mais umas 2 perguntas para essa reta final, então eu vou pegar essa parte aqui, né, porque a gente sabe que a tecnologia chegou chegando, né, Wesley? Então existe novos avanços em lentes que ajudam a corrigir os problemas de miopia e astigmatismo, é Correto, isso? correto. E como a tecnologia está mudando os exames oftalmológicos, né? Se você puder dar uma pincelada, porque eu quero nessa reta final que você fale do seu trabalho mesmo, se você também pode ajudar, pode não, você ajuda muitas pessoas, eu tenho certeza. Então, para a gente pegar nessa parte final agora, eu queria que você falasse como que a tecnologia está ajudando e mudando nos exames oftalmos
e também os novos avanços que ajudam a corrigir os problemas de miopia e astigmatismo. Se você puder. Difícil, trava-língua. Eu falar sobre hipermetropia, presbiopia, tá? Então, se você pudesse dar essa pincelada e falar a diferença de miopia e astigmatismo, eu vou ficar muito. Eu e todos nós vamos ficar muito felizes para dar essa lapidada nessa parte final. Claro, olha só, hoje Tecnologia primeiro, como está ajudando, isso. depois miopia e astigmatismo. Tecnologia está deixando os exames mais rápidos e mais eficazes. Porque hoje nós sabemos que o ajuda da tecnologia hoje ajuda você, a profissional, a poder identificar certas patologias que antigamente não tinha como. Por quê? Antigamente era só um tipo de equipamento que a gente chama de oftalmoscópio, que você tentava identificar qual que seria a doença do olho da pessoa. Então, usa aquele colírio dilatante pupilar e tenta identificar qual que é a doença. Hoje já tem maquinários, que são os maquinários que ajudam as pessoas a poderem descobrir patologias mais escondidas, doenças mais escondidas, para poder a pessoa tratar a sua visão para ter uma saúde ocular. Hoje muita gente hoje tenta ter o seu organismo todo em dia, e o olho também ele é uma parte do seu organismo também. Então você precisa fazer aquele controle, aquele tratamento dele. Então a tecnologia ajuda muito nisso, a descobrir realmente como está a saúde do globo ocular daquele paciente e através disso trazer uma eficácia maior na questão do tratamento dessa pessoa. Conseguiu compreender sobre isso? Rapaz, mais um nó, mas consegui. Miopia e astigmatismo. Miopia e astigmatismo são erros refrativos. Erros refrativos existem 4. Miopia, hipermetropia, presbiopia e a questão da hipermetropia. Tudo com pia. É a realidade disso. Só que a miopia, ela nada mais é, por exemplo, desenvolvimento ali igual eu falei para você, existe 2. Depois de mais velho e mais novo, depois dos 30 e antes dos 35, né? Essa questão da miopia, ela é um crescimento do seu olho excessivo. Quando as pessoas têm uma miopia, você pode ver que na receita da pessoa vem um sinalzinho de menos na frente. Esse sinalzinho é porque quando a pessoa ela tem um crescimento do globo ocular, não é aquele crescimento dos olhos grandões, que tinha até naquele episódio lá que passava na televisão da Zorra Total, que tinha um rapaz do olhão, não é esse tipo de crescimento. É um crescimento que ele acontece dentro da sua cavidade craniana. O olho ele cria um achatamento. Quando ele cria esse tipo de achatamento, a visão ela não consegue chegar no fundo do olho, que é a retina. Tudo que você tenta focar, ela fica no meio do olho. Através disso daí, quando você tenta ter uma focalização, o clássico de miopia é descobrir se tem uma pessoa que tem miopia. Quando ela olha a distância e está sem nenhuma correção, nem óculos, nem lente de contato, o olhinho japonês dá aquela apertada no olho. Isso é um clássico de uma pessoa que tem miopia. Como se a gente tivesse sem óculos, né? Agora, se eu ficar sem óculos, eu tenho que ficar olhinho japonês. Olho tentando enxergar. Isso. O astigmatismo, ele é um acompanhamento desse desenvolvimento, mas ele já é uma coisa que dá mais corneana, cristalinar ali. São 2 patologias um pouquinho diferentes, mas ele é a distorção. É quando a pessoa vai tentar ler ali um C, ela tá vendo um O. Uhum. É quando ela vai ler ali um P, ela tá vendo um B ou um F. É a troca, a distorção da imagem e mais um detalhe. Isso acontece muito quando vai renovar a carteira, né? Aquela letra lá longe, lê isso pra mim, é aquilo, é O, é um B, é um C. Rapaz, Isso agora é realidade. chegou a hora de você falar desse trabalho bacana que você, com toda essa garra, com essa história maravilhosa, e graças a Deus realizado como empreendedor, falar da sua ótica, do seu Instagram, do seu telefone, o seu endereço, o que você pode fazer para ajudar as pessoas que vão lá. Eu tomei uma aula aqui hoje, conselhos assim maravilhosos e vou lá. Então, para aquela câmera ali, você pode falar o que você quiser, deixa o endereço, deixa o telefone. Considerações finais de Wesley Gomes, essa figura impoluta e gente finíssima. Primeiramente eu queria agradecer vocês aqui, né, o Flaviano, você, o Rodrigo, pela oportunidade, esse trabalho lindo que vocês estão fazendo aí, né? Queria agradecer muito esse convite que vocês puderam dar aí, essa oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso trabalho. O meu trabalho no ramo ótica eu tento diferenciar hoje do comum. Que é essa diferença do comum? Eu tento buscar conhecimentos dentro de tudo que tem de tecnologia nova e também tecnologias antigas, desde quando óculos aí eles foi criados para poder dar o melhor conforto visual que você tem dentro da sua condição
financeira. Então, quando você chega na minha ótica, hoje considerada ótica dos irmãos, muita gente confunde ali dois irmãos, mas na verdade é dois, é dos. Esse dos que eu coloquei é simplesmente que é de todos nós. Estou tentando criar, ainda está em desenvolvimento, eu acho que falta alguns trabalhos ainda para mim completar, né? Mas eu estou nesse desenvolvimento de deixar uma ótica para todo mundo, desde aquela pessoa que não tem uma renda de fazer um super óculos, desde aquela pessoa que tem a condição de fazer um super óculos. Isso é bastante importante. Então eu penso muito nisso. Onde fica a ótica dos irmãos? Isso, Onde que arrasou fica? demais. Ela fica no bairro Palmeiras, tá bom? Localizada ali perto do Buritis, perto do Betânia ali, dentro da região oeste de Belo Horizonte, né? Situada ali na Avenida Raul Mourão Guimarães, número 590. Hoje, se quiser seguir no Instagram, tá lá Ótica dos Irmãos, é somente entrar lá, seguir, ficar por dentro das grandes promoções que tem. A gente realiza hoje várias promoções bem interessantes aí. Se tiver dúvidas na questão da receita, não conhecer receitas, terá toda a oportunidade de marcar um horário, ter essa mini aula, que eu chamo de mini aula, que eu pude tentar passar um pouquinho do que é, mas existe muito mais coisas do que nós falamos aqui, para poder saber fazer a sua melhor escolha na compra da sua lente, para que te dê conforto e o principal, para que você consiga usar. E o telefone? O telefone é 2510 4123, que é o telefone fixo, e o telefone celular é 99505 2866, o WhatsApp. Show de bola. Wesley Gomes, quero te agradecer de montão, de verdade, sua presença. Que energia bacana, Muito que obrigado. cara legal, que aula que foi, sabe? Eu confesso que quando o Flaviano falou, eu falei, nossa, eu vou ficar apertado, porque coisa de óculos, como é que vai ser? E aí a gente tem uma intimidade, aí o Flaviano, Pretinho, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E assim, achei muito, mas muito válido para todas as pessoas que estão assistindo. Deixa eu aproveitar na minha câmera ali e falar o seguinte: você que tiver qualquer dúvida, aí no nosso YouTube, você vai no chat, vai deixar sua pergunta que a gente vai encaminhar para o Wesley e depois a gente vai responder, vai colocar lá no Instagram, no nosso YouTube. E ó, não se esqueça, viu? Se inscreva no nosso canal do YouTube. Você aí se inscreve no nosso canal, além de assistir os episódios, dá um like, dá um joinha para receber as notificações. Wesley, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A gente vai ficando por aqui com mais um Terraço Podcast com a apresentação de Rodrigo Carlos, o Figurinha Carimbada, produção de Flaviano Costa Borges, Thales Borges. Alô, pai, alô, mano, tô na Gandai não, eu tô trabalhando, tô feliz da vida, tô no Terraço Podcast. Valeu, um beijo, fui!